Vamos lá? Oi, gente! Finalmente apareci aqui depois de muito tempo, e muito tempo mesmo, né, gente? Morrendo de vergonha. Vou tentar fazer aqui esse devocional em 5 minutos. Vou tentar, né? Vamos ver se vai dar certo. Desde já, gente, eu peço as orações de vocês por mim, pelos meus estudos, porque eu tenho dedicado boa parte do meu tempo aos meus estudos. E também, desde fevereiro, gente, eu tô planejando aqui uma série de vídeos, só que devido a essa rotina intensa, né, de estudos, eu ainda não gravei. Mas eu prometo que se daqui pra novembro não sair, depois já nem sai. Bem aí, viu? Então vamos lá, gente, que só tem uns 5 minutos, né? Vamos lá, vamos abrir aqui o nosso vídeo. E o nosso devocional de hoje vai ser em 2 Crônicas, capítulo 30. Vai ser naquele contexto do rei Ezequias. E muita gente conhece Ezequias por aquele momento, né, em que ele entrega as cartas nos pés do Senhor, né? E Deus os ajuda a ter vitória sobre Senaqueribe e o seu grande exército. Mas o que eu vou falar hoje, gente, é um texto, uma passagem que não é tão falada, não é tão comentada, e que eu reparei nela quando eu li de novo. Em 2 Crônicas, capítulo 30, que vai falar de quando Ezequias, ele quer celebrar a Páscoa do jeito certo, porque há muito tempo as pessoas lá de Judá, né, celebravam a Páscoa de uma forma que não era como estava escrito. Ele queria fazer essa celebração. E aí ele envia convites não só para Judá, mas também para Israel. Porque a gente sabe que naquele tempo, né, tempo dos reis, Israel era dividida, né, entre Judá e Israel. E Israel tinha um rei e Judá tinha outro rei, que no caso era Ezequias. E aí Ezequias, ele manda um convite não só para o rei de Judá, mas também para Israel, para que as pessoas fossem celebrar a Páscoa. Então, em minhas palavras, né, ele fala: irmãos, voltem para o Senhor. Ele fala: não sejam como seus pais, que viraram as costas para o Senhor. Não endureçam a cerviz, ou seja, não sejam inflexíveis, não sejam teimosos, não sejam obstinados. E Ezequias finaliza, né, falando assim, que nosso Deus é um Deus bom e compassivo, e ele não os rejeitará se vocês voltarem para ele. Então Ezequias, ele faz esse convite para o povo de Israel, né? A Bíblia fala que alguns zombaram dessa mensagem, mas alguns, aqueles que sobraram, aqueles remanescentes, eles humilharam-se e foram para Jerusalém para celebrar essa Páscoa. E aí o povo se reúne para celebrar a Páscoa, mas aí a Bíblia fala que muitos que estavam ali não tinham se purificado, mas mesmo assim comeram a Páscoa. E aí Ezequias, ele observa isso, e que a primeira coisa que eu acho interessante, que muita gente ao ver isso poderia julgar as pessoas, né, tipo assim: esse povo não se purificou, não, você tá aqui comendo a Páscoa. Mas olha só como foi interessante a posição de Ezequias. Olha para aquele povo e ele começa a orar ao Senhor. Olha as palavras de Ezequias. Ele diz assim: queira o Senhor, que é bondoso, perdoar a todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus de seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. Era o que Ezequias estava querendo dizer aqui. Ele estava dizendo: Senhor Deus, o Senhor que é bondoso, perdoe este povo que não purificou seu coração, mas mesmo assim está aqui para inclinar o coração a ti. E a Bíblia fala que, e o Senhor, diz assim, e o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Olha só que lindo, gente. Olha só a importância de uma oração, de uma intercessão pelo seu irmão. Em outras versões diz: e Deus ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo, e sarou a alma do povo. Gente, que coisa mais linda. Deus é perfeito, gente, não é verdade? Então, gente, olha só a importância da posição de Ezequias, ele ter ali se posicionado para orar por aquelas pessoas, para interceder por aquelas pessoas. Então nós temos aqui nosso primeiro ensinamento com a liderança de Ezequias. Próximo. Mais pra frente vai falar assim, que Ezequias dirigiu palavras animadoras àquelas pessoas que prestaram um bom serviço na casa do Senhor. Aqui no versículo 22 diz assim: Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Olha só, gente, que interessante, porque isso aqui nos mostra o quê? Isso aqui nos mostra que Ezequias, ele reconheceu o trabalho daquele povo. Ele poderia ter só visto assim, ignorado, tipo assim: fez parte da sua obrigação. mas olha o que Ezequias fez. Ele, além de reconhecer o que o povo tinha feito, ele dirigiu palavras animadoras, ou seja, palavras motivadoras para aquelas pessoas. Então, eu sou uma pessoa super a favor de você dirigir palavras motivadoras a outras pessoas, porque isso faz toda a diferença. Imagina, você tá fazendo uma coisa, você não sabe se você tá fazendo aquilo certo, você tá cansado, mas alguém chega pra você e fala: olha, tá excelente seu trabalho, tá muito bom, parabéns. Isso muda, gente, isso nos revigora. Então,
Isso de Ezequias foi muito interessante, gente. Então aqui, gente, a gente vê que Ezequias, ele foi um líder que intercedeu pelo povo, que reconheceu o trabalho do povo e que animou o povo através de palavras animadoras, através de palavras de motivação. E a Bíblia fala, gente, que a Assembleia decidiu prolongar aquela festa por mais 7 dias. E, gente, a Bíblia fala que eles estavam muito alegres. Eles estavam muito alegres, estavam tão alegres que nunca tinha se visto algo assim na cidade desde os tempos de Salomão. Gente, olha quanto tempo fazia, gente. Não consigo nem imaginar como estava a atmosfera daquelas pessoas diante daquela celebração, a alegria daquelas pessoas diante daquela celebração. É só que interessante, gente. No final do capítulo 30, para o início do capítulo 31, vai dizer que os israelitas saíram dali, destruindo estátuas, postes sagrados, pedras sagradas, altares idólatras em todo Judá e Benjamim. Gente, olha que interessante, porque antes disso, o rei que antecedeu Ezequias era um rei muito infiel, gente, era um rei muito trabalhoso, um rei muito idólatra, que era o rei Acais. Ignora esse barulhinho, tá bom? Era um rei muito idólatra, gente. E quando um rei é assim, toda a nação segue o rei. Então a nação estava uma nação idólatra, cheia de altares, cheia de postes sagrados, cheia de altares idólatras. E o que aconteceu? Antes disso acontecer, Ezequias tinha se posicionado para destruir esses altares em Jerusalém. Mas isso tinha sido uma decisão apenas de Ezequias. O povo continuava da mesma forma. Mas depois dessa celebração, depois dessa festa, as pessoas, por si só, por vontade própria, começaram a destruir esses altares, a idolatria. Então, eles mesmos tomaram essa decisão de destruir esses altares voltados à idolatria. Então, olha só, gente, que interessante. Porque eles não só celebraram a Páscoa, mas saíram dali transformados, com o coração transformados. Eles terem destruído esses altares idólatras revela não só que eles não queriam mais os postes ali, mas revela uma pureza de coração. Que eles primeiro, antes de destruir os postes de Judá, eles tinham destruído os altares idólatras do seu próprio coração. Então, o que é que eu aprendo com Ezequias? É que interceder pelo povo, reconhecer o seu trabalho e dirigir palavras animadoras às pessoas também é uma forma de fazer o povo se voltar a Deus. Também é uma forma de fazer as pessoas se chegarem até Deus. Que minha memória acabou e estou gravando aqui de outro celular, por isso que tá meio diferente, tá? Então, gente, Ezequias, através desses simples gestos, ele nos ensina muito, né? É verdade, gente. Vamos lá, gente. Vamos fazer aqui uma recapitulação. Ezequias, ele primeiro toma a iniciativa de promover a Páscoa do jeito certo e convida não só as pessoas de Judá, mas também as pessoas de Israel para estarem ali celebrando a Páscoa. E nesse convite, ele convida as pessoas para se voltarem a Deus, para voltarem ao Senhor, porque ele não os rejeitaria se eles voltassem para Deus. Ele intercede pelo povo que não tinha se purificado para comer a Páscoa. Ele reconhece o trabalho dos levitas. Ele também dirige palavras motivadoras àquelas pessoas. Então, gente, ele nos traz ensinamentos muito importantes e que a gente pode sim aplicar na nossa vida. Não apenas em grandes festas, mas também no nosso cotidiano, no nosso ordinário, com pessoas de casa, com pessoas próximas, com pessoas desconhecidas, com pessoas não tão próximas. Acima de tudo, promover a comunhão entre as pessoas. Então, esse é o vídeo, gente. Deus abençoe vocês. Que de alguma forma vocês possam ser edificados através desse simples vídeo aqui do canal. E eu vou indicar uma música aqui pra vocês, um hino muito lindo, gente, que é o hino Voltemos ao Início, de Laura Sougueres, que é um hino que lembra um pouquinho essa história, né, de Ezequias, quando ele pede para o povo voltar ao Senhor. Gente, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Obrigada, né, por assistirem até aqui. Se vocês lembrarem de mais alguma música, gente, comenta aqui, que eu quero escutar também, certo? Então, gente, tchauzinho, Deus abençoe vocês. E até um próximo vídeo, sabe lá Deus quando, mas vai vir, viu? Tchau, gente!